Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo e sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu venho falar para vocês de um livro que, olha assim, imagina o Brasil no ano 1800, só que numa era assim no estilo vitoriano, enfim, com robôs, uma tecnologia a vapor. Enfim, eu tô falando da história de Partenon Místico, esse livro aqui do Enéas Tavares, lançado pela Dark Side. E sério, senta aí porque esse livro aqui foi um livrão e você vai adorar ele, porque eu vou te falar sobre ele aqui nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, só dá um clique aqui no botãozinho vermelho e ativar o sininho para você receber notificação de próximos vídeos, que tem muita coisa vindo aí de filme, de livro, de série e mais resenhas como essa aqui também. E também vou avisar, como em todo vídeo, que no box de descrição tá o meu link da Amazon, que caso você queira comprar qualquer produto que venda na Amazon, não só esse livro, mas enfim, qualquer coisinha mesmo, compre com o meu link, porque assim você me ajuda e vai estar comprando o seu produto sem pagar nada a mais por isso. Bem, Partenon Místico, essa história me chamou a atenção desde esta capa, sério, ela é a coisa mais linda. E quando chegou eu vi essa edição, que eu já vou mostrar pra vocês mais detalhes dela. Só que aí eu parei pra dar uma olhada na sinopse, coisa que eu nunca faço. Eu vi que ela tem uma pegada assim vitoriana, que se passa no Brasil. Aliás, eu vi que era uma história que se passava em 1896. E tem toda essa estética, toda essa temática que eu acho incrível, que quem é fã de fantasia no estilo Cassandra Clare sabe muito bem do que eu tô falando, lá de Peças Infernais. Então é toda essa atmosfera aqui, só que passada no Brasil. A história começa a gente conhecendo o Sérgio Pompeu, que é um cara que ele tá chegando em Porto Alegre dos Amantes, o que seria hoje em dia a nossa Porto Alegre. E aí ele vai chegar nessa cidade, só que ele vai começar a ser surpreendido desde o momento que ele bota os pés ali. E aí o autor já vai introduzindo a gente nessa atmosfera que é muito legal, e ele escreve muito bem isso, ele descreve também. A gente vai vendo ali carruagens e a vestimenta deles, e momentos assim, engenhocas foram construídas, a tecnologia foi se desenvolvendo, sabe, na vertente possível, que são criados robôs que são chamados de autômatos aqui. E aí existe essa organização chamada Partenon Místico, onde eles combatem uma outra organização que é uma supremacia. Essa supremacia, chamada Ordem Positivista Gaúcha, é basicamente um grupo extremista, onde eles defendem essa questão de raça pura, onde são só pessoas brancas, onde o Sul é o coração do Brasil e etc e tal. Que inclusive daí eu já achei icônico a tirada do autor de colocar aqui esse grupo, que inclusive existe no Sul, né, que queria colocar o Sul do país como um país independente, mas enfim, né, a vida imita a arte. E da história, basicamente, você precisa saber disso, que existem essas duas organizações, aquela clássica batalha de bem contra o mal. Só que aí a gente vai conhecendo vários personagens, a gente vai vendo essa ambientação todinha, existe ainda duas ilhas, né, onde são passadas essa história. Então a gente vai ver não só pessoas diferentes, que são vários personagens narrando essa história por meio de cartas, mas também estão em ambientes diferentes, em situações diferentes. Então são muitos pontos de vista, mas calma que tudo se dá certo, tudo se enrola muito bem. E o autor vai colorindo todos eles aos poucos, e você vai vendo um pouquinho de cada personagem. Assim é o primeiro impacto, seja ser um pouco uau. Eu gostei que ele te centraliza, né? Ele te dá um ponto de partida logo no início, quando aqui na introdução a gente tem desenhos, gravuras dos personagens em si. Então eu achei isso muito incrível. Eu adoraria que todos os livros que tem essa pegada que vão te jogando de uma vez tenham esses guias. Além disso, também tem os mapas, que enfim, ainda vou mostrar melhor pra vocês. Mas foi uma história que eu não estava esperando que seria o que ela foi, de verdade. Eu adorei muito, muito esse livro. E agora eu vou falar para vocês mais pontos da minha experiência da leitura. Aqui, desde o começo do livro, a gente já vê uma nota do autor que ele vai falar sobre a linguagem usada nesse livro. Então a gente vai ver vários termos, a forma da escrita mesmo, como era antigamente. Então o F com PH, e enfim, o CH no lugar do Q, várias coisas que a primeiro momento você bate o olho e você fica, você estranha. Mas foi um dos pontos que eu mais gostei, que deu uma ambientação assim, foi só somando, sabe? Um mais um, a descrição dele com as coisas, as falas e a escrita nesse estilo, a dosagem nos personagens, o estilo de fala por personagem, cada tipo de personagem. E aí entra outro ponto do livro que eu também amei. Aqui o Enéas dá uma representatividade muito grande. A gente vai ver a nossa cultura brasileira de um jeito muito bom.
E, sério, eu achei um prato cheio porque ele vai tratar personagens diversos, de diversas maneiras, etnias, raças, vai tratar uma menina, inclusive, que ela é indígena, e vai mostrar um pouquinho disso tudo, vai dar referências da cultura nisso tudo, de todas essas culturas, vai trabalhar muito bem esses personagens. Então, como eu falei, é muita gente nessa organização, mas cada um tem seu espaço, cada um tem seu pontinho. E em determinado momento, você vai se acostumando e vai linkando, tipo, essa aqui é a história dele, essa aqui é a história dessa. E você vai vendo vivências que são realmente de cada povo, de cada tribo. E eu achei muito legal isso. Eu gostei dessa mistura, né, de um sci-fi que leva a gente pro passado, ainda questiona vários aspectos que a gente vê até hoje. O racismo que é estrutural em diversas proporções, então são coisas que a gente vê até hoje e é completamente bizarro. E como eu já disse dessa parte da construção, que a gente vai vendo pontos diferentes e personagens em lugares diferentes, eu achei que isso genial do autor, porque ele vai usando e vai te mostrando os dois lados da guerra, sabe? A galera do Partenon Místico, a outra organização, como tem pessoas ali dentro que estão ali dentro mais pela massa em si. Então a gente vai ver bem aos poucos, mas não é lento. Por que não é lento? Esse livro é dividido em algumas partes. Então a primeira parte ele vai te introduzir naquele universo e vai te mostrar tudo ali. Na segunda parte, inclusive eu estava lendo essa segunda parte quando rolou a live de sprint de leituras do Ian, do Arco-Íris Submerso, e ela até comentou que viu eu tendo várias expressões de surpresa e ânimo com o livro. Porque nessa segunda parte, ele apresenta o personagem e deixa, assim, características dele. Como, por exemplo, tem um personagem aqui que ele possui braços mecânicos, mas você não sabe por que de cara. E aí, nessa segunda parte, o autor vai, assim, ele cria um esboço do personagem, depois ele passa um traçado, depois ele colore, entendeu? A cada capítulo, eu achei essa composição muito legal, porque te instiga, te prende, vai te respondendo, e quando chegou na metade do livro, você já sabe ali onde tem, você já conhece os personagens, você sabe do que eles estão fazendo agora, você sabe do passado deles, mas você sabe que vai dar merda, que vai ter uma treta muito grande, não tem metade do livro ainda. Eu achei que a administração do tempo nessa história foi muito legal, foi muito bem feita. E aí você vai vendo, como eu disse nessa segunda parte, aspectos, momentos assim do passado que vão sendo contados, que você fica, meu Deus, é isso? E tipo, já são, não vou dizer que são plot twists, mas são, sabe, perguntas que você começa carregando desde o começo do livro e elas vão sendo respondidas aos poucos. E ao mesmo tempo, quando a gente vai vendo a história sendo contada do outro lado da fita, vão sendo surgindo mais questões ainda. Então o livro vai meio que se renovando, sabe? Eu achei isso muito legal. Ele me prendeu a nível que eu parei para ler ele, então eu fiquei o dia inteiro lendo. Eu li 100 páginas assim em um dia. Como eu já disse que esse livro aqui é regado a referências históricas, né? Não só a momentos da nossa história, mas a literatura brasileira principalmente. Então a gente vai ver características, referências de outros personagens, como por exemplo Machado de Assis. E uma coisa que eu gostei mais, que eu amo mais em literatura, em qualquer livro, é quando você trata a história com referência. Um exemplo só que eu vou dar para não estragar a experiência de vocês é uma personagem que tem nesse livro que ela tem uma origem japonesa e ela está em Porto Alegre dos Amantes. Só que aí ela vai contar a história dela, de como, né, a galera chegou em São Paulo, bairro Libertação, que hoje em dia a gente já conhece como bairro da Liberdade. E assim, ele vai fazendo esses links que eu achei muito legal e, sério, me deu muito mais vontade de parar para pesquisar outros aspectos da história do Brasil que eu não sabia, por exemplo. Como foi a chegada do bairro chinês, o japonês, asiático, em São Paulo? Eu não sabia disso. Então é isso, sabe? Partenon Místico é aquele livro que eu indico para todo mundo, inclusive se tiver uma pessoa que fala que não gosta de livro nacional, a pessoa vai mudar isso com este livro. De verdade. Ele é uma literatura fantástica, com sci-fi, com essas referências que é muito bom. Como eu disse, ele tem um ritmo muito bom, ele não é cansativo, ele é extremamente instrutivo. Então se você precisar de auxílio dentro do livro tem momentos que vão te auxiliar. Outra coisa que eu descobri é que essa brasileira steampunk que tem escrito aqui no livro é que é de uma série. Então este livro é, entre aspas, o segundo volume dessa série. Mas você pode ler qualquer livro em qualquer ordem, um não interfere o outro. Essa história se passa antes do outro livro do autor, vou deixar a capa aqui no vídeo aparecendo. E enfim, quero ler demais esse outro livro e agora eu vou ler tudo que este autor publicar, porque sério, ele me surpreendeu. Eu dei 5 estrelas assim, bem dadas, foi
Começou março muito bem, março agora as coisas têm melhorado, inclusive eu tenho comentado nas redes sociais que as views as coisas têm melhorado aqui no canal, porque fevereiro foi péssimo, mas eu posso dizer que eu comecei março muito bem, e esse livro, nossa, casou muito bem com o momento que eu estava vivendo ali, e sério, um livro icônico que eu vou recomendar para todo mundo, não só, como eu disse, para pessoas que não gostam de livro nacional, mas também para pessoas que não têm o hábito de leitura. Pode ser que o caso de ter 300 páginas assuste para quem não tem contato com o livro, mas se a pessoa der uma chance, ela vai se envolvendo nessa história, porque eu achei que ela conversa muito bem, ela explica muito bem, e enfim, a Darkside, mais uma vez, não choca ninguém, fez um trabalho excepcional com esse livro. Você vê desde a capa, a folha de guarda, as ilustrações, a fitinha que marca, então os mapas, todo o designer, todo o trabalho. Tem gente, inclusive alguns livros da Darkside eu tenho um problema com a questão da diagramação, neste livro eu não tive em nada, eu achei ele muito bem espaçado, então, sério, eu achei um livro completo, um pratinho cheio mesmo, que você tá aqui, você começa uma história aqui, você termina uma história aqui, não tem parêntese nenhum. Podem haver outros livros depois dessa história, sim, mas também, se o autor não quiser escrever mais, você não vai ficar desesperado. Então, sério, e se ele escrever mais desse universo, eu vou amar, com certeza. Mas é isso, Partenon Místico, 5 estrelas, um livrão. E eu vou recomendar todo mundo mesmo. Inclusive, se eu fizer listas de recomendação de livros rápidos, livros bons, 5 estrelas, com certeza esse livro vai estar nelas. Bom, gente, esse é o vídeo, a minha resenha aqui de Partenon Místico. Eu espero realmente que vocês gostem. Se você caiu de paraquedas nesse canal, espero que você fique. Já estamos batendo aqui a metinha de 500 inscritos, então se você não se inscreveu, dá tempo ainda antes de acabar o vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo se você já leu esse livro, se você gostou, se você pretende ler, vou adorar comentar com vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!